Olá, querido amigo, como estás? Espero que esteja tudo bem contigo. Desejo-te um bom dia e fico muito feliz por poder estar aqui mais uma vez para poder partilhar a palavra do Senhor contigo. E não gostaria de iniciar sem antes inclinarmos o nosso rosto em adoração ao nosso Deus. Querido e Santo Pai, te adoramos porque Tu és bom, te adoramos porque Tu és o único Senhor da nossa vida. A Ti te adoramos, te rendemos glórias, a Ti te obedecemos, Pai. Queremos ouvir unicamente a Tua voz, a voz do Deus eterno, do Deus que não mente, do Deus que não falha e do Deus que faz cumprir as Suas promessas e nos promete que um dia há de voltar nas nuvens dos céus. É muito importante que ouçamos a Tua voz, pois a Bíblia também o diz que aquele que faz a vontade do Pai, esse será chamado de meu irmão, de minha irmã, de meu companheiro, de meu familiar. E nós realmente queremos ser um contigo, fazer parte da grande família de Cristo, ser como Cristo e assemelharmos-nos mais a Ti. Ó Pai, ajuda-nos a obter essa perfeição de caráter, pois Tu foste perfeito nesta terra. Ensina-nos a viver uma vida como Tu viveste e que cada um de nós, incluindo a mim, possa aprender algo com a meditação de hoje, com esta reflexão que faremos. É tudo o que eu te quero pedir e agradecer no santo nome de Jesus. Amém. Bem, querido amigo, o título da mensagem de hoje tem como título A Guarda do Domingo. A Guarda do Domingo. Bem, será que a guarda do domingo é bíblico? Sabem, nós devemos nos sempre perguntar se aquilo que muitas vezes os homens falam se está à lei e ao testemunho, como diz o próprio livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Então é necessário nós analisarmos sempre tudo com o escopo e à luz das Escrituras. As Escrituras são o nosso único manual. E como nós esta semana temos vindo a estudar a mudança do dia de sábado para o dia do domingo. E chegamos aqui a um culminar da situação, que é realmente a guarda do domingo. Como é que ela aconteceu? Bem, quem então fez esta mudança do sábado para o domingo? Nós abrindo a Bíblia no livro de Daniel, isto teria de ser um estudo mais alargado, mas eu convido-te a ler do livro de Daniel, no capítulo 7, onde fala acerca de realmente esta ponta pequena, fala sobre os animais. Sim, isto tem uma simbologia. Eu gostava de que depois tu fizesse um estudo mais profundo, porque em pouco tempo que nós fazemos esta reflexão é muito difícil explicar-te tudo isto. Mas mostrar-te um versículo interessante que mostra que já a própria Bíblia profetizava que estes tempos e esta lei seria mudada. Repara. E isto falando acerca dos tempos futuros. E dizia, no capítulo 7, no versículo 25 de Daniel, e proferirá, quem proferirá, temos de ver que estamos a falar desta ponta pequena, não é? Mas isto teria de ser estudado. Eu convido-te a estudar esta ponta pequena, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Irá destruir, mas aquilo que eu gostava de enfocar era na parte final, que diz e cuidará esta ponta em mudar os tempos e a lei. E serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Isto depois já é outra parte profética, mas eu gostava de focar aqui na parte do e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ok, a lei. A lei de Deus é composta pelos 10 mandamentos, mas não só. Mas sabemos que os tempos, o único mandamento que concerne a algum tipo, a algo temporal, é precisamente o 4º mandamento da lei divina. Quando leem em Êxodo, no capítulo 20, vão ver que o 4º mandamento fala de uma fidelidade para com Deus, no que Ele nos pede que santifiquemos o dia de sábado. O dia de sábado foi criado por causa do homem e foi santificado e foi pedido por Deus obediência em reverência a este dia, pois seria o dia considerado de descanso para o ser humano. Sabem?
e tudo mais que seja fora da Bíblia, então, como Paulo considerava que seja anátema. A palavra anátema significa sem valor teológico, o que significa que se não é com base nas Escrituras, que se não é com base naquilo que aqui está escrito, então não tem importância, entendem? Então, as Escrituras devem ser o nosso único ponto de fé, pois elas representam a perfeita vontade de Deus, elas representam a voz de Deus, pois através do seu Espírito inspirou os profetas e reis e todos os seus servos a escreverem. Sabem? Então, quem é que então mudou? Pela história, nós sabemos, e existem vários historiadores que escrevem acerca desta mudança que houve na história, e nós vemos pela história que Constantino, o imperador Constantino, no ano 321 depois de Cristo, ele era um adorador dos deuses Sol, e ele decidiu por seu próprio cunho fazer esta mudança, porque já viram da palavra em inglês, aliás, os dias nem eram assim ditos como nós dizemos agora, tipo sábado, domingo. Aliás, havia o primeiro dia da semana, que era o domingo. Aliás, nas próprias escrituras nunca vamos ver a palavra domingo, mas vamos ver a palavra primeiro dia da semana. E havia o primeiro dia da semana, a segunda, que nunca mudou, que até hoje é a segunda, e depois temos a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e o sétimo é o sábado. Como várias vezes nas escrituras vai aparecer o sétimo dia, referenciando-se ao sábado. Há sempre uma ligação. E o domingo nós vamos ver que é o primeiro dia da semana, Domini, o primeiro dia da semana. Então este imperador Constantino, ele era adorador dos deuses Sol. Havia uma prática pagã, eles tinham vários deuses a quem adoravam, e um dos deuses era o deus Sol, e a palavra no inglês, se vocês forem ver a palavra do inglês de domingo, é Sunday. Temos o Sabbath, ou Saturday, e depois nós temos o Sunday. E a palavra Sunday, se vocês a separarem, Sun, que significa sol, Day, que significa dia. Ou seja, nós temos o dia do sol, lendo do final para o início, Day, dia do sol, Sun. E houve então esta mudança pelo imperador Constantino, que entretanto, ela até já estaria profetizada pela Bíblia. Um estudo mais profundo nos pode revelar isso. Até te aconselho a, se estás novo neste canal e se ainda não conheces nada do que estamos a falar, aconselho-te a, se és português e se falas a minha língua, então a ver os vídeos muito bons do pastor Arilton Oliveira, da Bíblia Fácil. É um conselho que eu te dou. Mas vamos continuar para finalizar. E entretanto, 43 anos mais tarde, no ano 364, então este dia é adotado pela Igreja Católica Romana num concílio chamado Concílio de Calcedónia. Ele tinha uma conversão ao catolicismo muito baixa, que ele converteu-se, e entretanto ele começou a trazer esta teologia e a adoptá-la, e entretanto a própria Igreja neste concílio adotou mesmo esta regra que este imperador tinha dado, não é? Bem, se nós abrirmos aliás, no Catecismo da Igreja Católica, na 10ª edição de julho, na página 570, nós vamos ter a seguinte frase que é muito interessante, que diz: os mandamentos da Igreja determinam e especificam a lei do Senhor. Reparem, os mandamentos da Igreja Católica é que determinam a lei do Senhor. Não haverá aqui um contraste? Não seria a lei do Senhor que determinariam os mandamentos ou a própria doutrina da Igreja Católica? Sabem, a base sempre foi a Bíblia. A base nunca foi outra. E permitam-me, não quero magoar ninguém, mas quando alguém se coloca no lugar de Deus, então há um problema. Mas reparem, eu vou continuar. Os mandamentos da Igreja determinam e especificam a lei do Senhor. E diz: aos domingos e nos outros dias de festa,
de preceitos, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Dá que pensar, não dá? Mas bem, eu vou agora... Vamos ver então uma outra ideia acerca do que acontece. Diz tudo. E diz: a missão do Israel espiritual constitui um paralelo que pertencia ao Israel antigo. A lei de Deus foi quebrada quando o poder da ponta pequena modificou o sábado. Da mesma forma, o sábado, desconsiderado e pisado, deveria ser restaurado em Israel. Assim, nos tempos modernos, a divina instituição sabática deve ser restaurada e a brecha na lei de Deus deve ser reparada. Como? E aqui nos diz depois, é na proclamação da mensagem de Apocalipse 14:6, a qual chamamos a terceira mensagem, a mensagem dos 3 anjos, do capítulo 6, do versículo 6 ao 12, Apocalipse 14:6-12, em conexão com o Evangelho Eterno, que haverá de cumprir essa obra de restauração e exaltação da lei. E é a proclamação dessa mensagem que representa a missão da Igreja nos dias que antecedem ao segundo advento. Uau, é a missão. Uma das missões, a última missão que nos é confiada. Essa mensagem deve circundar o mundo, convidando as pessoas que se preparem para a hora do julgamento, como nos diz, aliás, a terceira mensagem angélica. Então, isto está no livro Nisto Cremos, página 333. Eu peço desculpa ter-me alongado nesta meditação, mas era bastante importante que assim o fizesse. Pois assim ficamos a perceber um pouquinho destas origens ao longo daquilo que já temos estudado durante a semana, e chegando aqui à quarta-feira, a um dia em que encontramos uma murcha, algo que nos deveria levar a pensar. Então, querido amigo, se tu por acaso tens alguma dúvida, vai nas Escrituras e tenta buscar em concílio, em união com a história, o que ela te apresenta. Se tu levares a palavra do Senhor como a tua única regra de fé, encontrarás aqui verdades incríveis, que muitas das vezes, e infelizmente, se vão opor àquilo que muitos homens o podem dizer, sabem? Da mesma forma como existe Deus que governa o mundo, também existe Satanás que tenta travar este governo de Deus. E então quando Deus tem uma norma, quando Deus tem um princípio, Satanás, Lúcifer, o diabo, sempre tenta, através dos seus meios, dos seus instrumentos, criar uma contrafação, ou seja, criar uma falsidade, e em tudo. E se nós sabemos que o sábado do Senhor, que o sábado é o selo de Deus, já identificado no livro de Gênesis, logo desde o princípio na criação, que não era algo que foi dado apenas a Moisés, como também já vimos, mas no capítulo 2, no versículo 1 e 2, em que nós vemos o sábado como o selo de Deus e prova de fidelidade ao ser humano. Depois, ao longo da história, sempre os sábados foram sendo guardados, e depois chegamos a Daniel, que profetiza que vai haver um poder que se levantará, e este poder buscará mudar os tempos e a lei, o próprio caráter de Deus sendo deturpado e o quarto mandamento sendo vilipendiado. Amigos, façam decisões sábias e busquem os conselhos do Senhor em oração e jejum, se for necessário. Assim me despeço. Até amanhã. Confiem sempre no Senhor, confiem sempre no Senhor, confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiem
sempre no Senhor confiem, sempre no Senhor confiem, sempre no Senhor. Isaías 26, verso 4. Confiem